Falei que era... Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma live sobre literatura indígena e hoje eu estou aqui com a presença do Maurício Negro, que é organizador e ilustrador dessa belíssima obra que já vamos falar. Antes, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Júlia Dorrico, eu sou macuxi, eu sou doutoranda em Teoria da Literatura na PUC do Rio Grande do Sul e eu pesquiso literatura indígena, né? E aí, pensando nisso, nesse nosso tempo assim, de isolamento social, eu tenho feito lives e convidado esses escritores indígenas para a gente debater sobre literatura indígena. E aí, pensando nisso também, eu estou aqui com o Maurício Negro para a gente falar sobre essa obra belíssima que tem 10 autores indígenas, 10 textos indígenas de 10 povos diferentes. Então, Maurício, eu queria que tu se apresentasse, real, e falasse um pouquinho, né, o que tu faz, quem tu é, como que tu chegou a organizar e ilustrar essa obra belíssima. Tá. Então, boa tarde para todo mundo. Obrigado, Jolie, pelo convite. Bom, eu sou ilustrador, né, designer, escritor. Eu não gosto muito de usar a palavra pesquisador, porque eu sou bem informal nesse sentido, né? Eu não corro pela academia. Então, eu aceito, assim, boas comparações, né? Mas não, assim, rigorosas nesse sentido. Mas, digamos, um pesquisador que se move pela curiosidade, pela tentativa de entender o mundo e pela necessidade de compreender outras perspectivas que não a dominante, né? É esse que é a minha força motriz desde sempre. E mais um brasileiro misturado, né? Que tem aí, digamos, uns 75% da população com sangue indígena, e não que isso seja exatamente determinante, né? Porque as condicionantes são outras, né? Inclusive a cultura que você respira, como o ar, que eu estou aqui do lado de fora, né? Não tem nada mais saudável do que o ar circulando, né? Sem fronteira, com liberdade, né? E essa liberdade que eu me permito para poder fazer o que eu faço há uns 25 anos, que é se dedicar a projetos que tenham a ver com as culturas mais antigas, né? E, sobretudo, aquelas que mantêm, porque muitas estão aí, né? Atuantes, vivas, produzindo, se atualizando, um vínculo com o local, né? Com o ambiente onde gerações nasceram e se criaram, que é muito diferente de uma realidade urbana, né? Como eu tenho esse viés já desde criança, eu fui criado numa área verde, numa fazenda produtora de cana, enfim, que faliu, né, como todas do Sudeste, que não tinham as qualidades do massapê pernambucano, do terroir do recôncavo baiano, então todas aqui foram a pique. E meu avô trabalhou, né, como colono numa dessas, meu avô não, meu bisavô, numa dessas fazendas, né, carregando pedra, enfim, foi substituindo a mão de obra escrava negra, né, escravizada negra. Então, assim, eu tive em casa uma espécie de historinha do Brasil concentrada ali na região entre Cuti e Itapevi, no Cinturão Verde, como a gente diz aqui em São Paulo. E para mim, essa relação do meio com o indivíduo, com todos mais, é o que me interessa, né? Eu cresci, assim, multimundos, com os pés em várias canoas. E é isso aí. Sobre o livro, bom, como vocês podem ver, é um vínculo antigo, né? Eu tenho pensado sobre nós há muito tempo, né? E quando encontro amigos que nem sempre compreendem o que eu faço, eles dizem, mas por que falar de questão indígena? Porque se o mundo está indo para essa direção e tal, mesmo que seja uma direção do abismo, né? Mas o pessoal insiste nisso. E eu digo, porque é de nós que se trata, né? É de nós que se trata. A gente está numa sociedade em que o paradigma civilizatório, esse que vingou, não dá conta das demandas, né? A gente está vendo aí o que sobrou do liberalismo no momento de colapso, e não tem nenhum bode expiatório para puxar pelo rabo, né? Não tem mais. O socialismo não tem o comunismo, né? Por mais que vejam coisas, aí tem uma turma que fica enxergando esses fantasmas, eles não estão lá. Não existe fascismo, embora tenha
gente querendo voltar, não existe o nazismo, não existe o imperialismo, existe o liberalismo em todo e qualquer lugar, até na China, né? O grande negócio da China é o socialismo, ou seja, né? O liberalismo tem essa qualidade, ele engole tudo, inclusive o que é a antítese dele, e coloca a seu favor, né, o tempo todo. E nós estamos à mercê disso, todos, inclusive os povos indígenas, né, tem que lidar com essa dificuldade de ter dupla ou tripla identidade, né, ter uma identidade indígena nativa do seu povo e um RG, né, uma papelada aí absurda que nos exigem para a gente ser alguma coisa, né, para poder juntar, essas coisas todas. É muito estranho o mundo que a gente vive, porque ele não dá conta de equilibrar. E agora está passando a conta, como a gente vê, para a gente resolver. Isso tudo passa para a discussão. Quem somos nós, para onde vamos e de onde viemos. E esse projeto, então, tem um desejo de coroar, ou então, sei lá, de enaltecer um percurso dentro da área de literatura, que é a minha vida, está sempre voltada a isso, né? Seja quando eu faço projeto de gráfico, ou quando eu faço design, ou quando eu faço texto, quando eu edito, né? Porque às vezes eu estou nessa condição de ser um organizador editorial, um coordenador e tal. Sempre passam essas mesmas questões que me passavam quando eu era criança, né? Quando eu via os adultos passando pela rodovia Raposo Tavares, não por acaso tem esse nome, paravam num barranco e eu via gente jogando saco de lixo, assim, afora, e às vezes eu perguntava para os adultos, mas por que o pessoal faz isso? Esse lixo, quem vai pegar? E eram perguntas inconvenientes, né, para uma criança fazer. Eles falavam, não, vem aí o pessoal da limpeza pública e pega, né? E a gente passa a vida inteira vendo a sociedade fazer isso. Pega o pó, joga debaixo do tapete. E agora o tapete não suporta mais, né? Dizem que não existe nada que acontece por coincidência. O que eu faço hoje tem muita coerência com tudo que eu vivi. Não é um projeto empreendedor, é um projeto de respostas para as perguntas que me afligem desde que eu sou gente, desde que eu tenho alguma consciência sobre mim mesmo. É isso. Mas faça uma pergunta mais objetiva, que eu comecei bem filosófico aqui. Maurício, eu queria aproveitar esse momento, né, já que você falou da literatura, para falar um pouquinho da literatura indígena, né? O que é essa literatura indígena? Me perguntam, né? Ou então eu leio vários textos assim que tentam explicar. Basicamente, a literatura indígena é uma literatura feita por sujeitos indígenas, né? E aí ela é muito diferente de outros dois tipos de literatura que existem no Brasil. A primeira, que tem um nome parecido e pode confundir, é a literatura indianista, né, do romantismo do século XIX, e que foi assim cabal para a formação da imagem do indígena no Brasil, na cultura brasileira. E a outra, né, vem ser então a literatura indigenista, que basicamente é feita por antropólogos, sociólogos, linguistas, que são pesquisadores assim que de certa forma estão envolvidos com comunidades indígenas. No primeiro caso, né, da literatura indigenista, como eu falei, a gente tem dois autores assim que são os marcos dessa literatura, o José de Alencar e o Gonçalves Dias. E a literatura indigenista a gente já vai ter mais antropólogos, Darcy Ribeiro, os irmãos Vilas Boas, se eu não me engano, isso. Digamos, a Betty Mindley, que são antropólogos, né, que trabalham com comunidades indígenas, povos originários, e aí acabam escrevendo algum romance ou pegando essas narrativas e publicando. Exato. E aí agora, desde a década de 90, a gente tem esse outro movimento, né, que também é corolário da Constituição Federal, que já vai mudar a relação das comunidades indígenas com a sociedade dominante, onde os indígenas têm algum direito à sua língua, à sua cultura tradicional, ao seu modo de vida, a lutar, né, pela demarcação de suas terras. E aí isso muda também a questão da literatura, porque é quando o indígena aparece publicando, seja para trabalhar dentro da comunidade, ou seja, né, para aparecer como nome de autor,
que durante muito tempo, assim, ele não foi reconhecido como autor, ele foi reconhecido como narrador, como informante, né? E aqui, Maurício, a gente já vive hoje, no século XXI, no ano de 2020, por exemplo, a gente já tem autores que publicam sozinhos, né? Romance, conto, crônica, poesia, né? Ou também esses autores que fazem livros coletivos. E esse aqui é um livro coletivo organizado por você, né? E aí, onde cada capítulo desses 10 autores, que são de 10 povos diferentes, assinalam autoria. Uhum. E aí, esse projeto, assim, né, que é uma antologia de literatura indígena, acaba mostrando ou acaba dando uma mostra de 10 autores diferentes, assim. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade de chegar a 1, 2, 3 autores e tenta, pensa, né, onde é que eu vou encontrá-los? Aqui a gente tem um lugar só, dentro dessa antologia, né? Me fala um pouquinho, assim, por que a escolha de 10 autores diferentes? Foi uma escolha editorial? Foi uma estratégia mesmo para tentar apresentar 10 diferentes autores? Me fala um pouquinho. Entendi. Bom, essa questão das classificações são muito delicadas, né? O Daniel Munduruku ontem, ao vivo, na live, tocou num ponto que eu achei muito legal, que é essa questão da palavra, né? Como elas são uma espécie de caixa, né? Em que a gente busca encerrar um significado que às vezes não cabe na caixa. Elas são sempre inadequadas, mas a gente ainda carrega dominantemente uma tradição europeia do pensamento científico, né, da metodologia. Você que é uma acadêmica, por exemplo, sabe disso, doutoranda e tal, estou certo, né? Você sabe a dificuldade que a gente tem que dar nome e explicação para tudo. Acontece que as coisas são fluidas, né? As fronteiras nem sempre são nítidas. Quando você fala em literatura, se for ser técnico, literatura tem a ver com escrita. Então, você fala literatura escrita, é um pleonasmo, né? E tem uma palavra técnica meio esquisita que parece um bicho de barriga, né? Se você fala literatura oral, seria um oxímoro. Mas, não é essa a questão. A questão é o que você falou, né? Existe uma interculturalidade, uma troca. A história do Brasil é muito violenta, ela é marcada pelas diferenças e pelo embate o tempo todo, né? E nesse embate sobrou o principal legado europeu, que é o livro, né? E é isso que é legal pensar. A gente por exemplo, eu sou um profissional do livro, adoro ler desde criança, ninguém nunca me fez ler, obrigou, falou, não, você tem, não, os adultos perto de mim liam, deixavam os livros na beira da cama, aí o xereta olhava, e na época nem tinham livros bonitos como hoje, com ilustradores maravilhosos, né? O Maurício. Bom, e vários, né? Só no Brasil aqui a gente tem uma produção, uma qualidade absurda, né? Não tinha, mas eu tinha curiosidade pelo livro em si, né? Se meu avô está lendo, deve ser legal. E às vezes eu pegava, não era para mim, eu não entendia, tudo bem, deixava lá, mas ficava com aquela pulga. Que droga, eu não entendi, né? Vou lá de novo, até uma hora que a ficha caía. Então é um relacionamento natural. As minhas filhas são a mesma coisa. Elas já são, nossa, já são super leitoras, sem a gente nunca ter falado nada, porque tem uma biblioteca em casa, elas me vêm com livro, vem a mãe com livro, normal. Mas, ao mesmo tempo, por mais paradoxal que seja, eu entendo que o livro é um índice cultural herdado da Europa, importante, ele é a criação grega, aperfeiçoamento romano, esse livro intercalado, com fascículos, costurado, né, que serviu de suporte tanto para o pensamento laico, científico, né? Onde é que está a verdade? Vai consultar, vai ver no livro, né? A gente já confia no livro. Ou então, se você é das 3 religiões monoteístas dominantes, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo são as religiões chamadas do livro, né? Em que se acredita que os registros são sagrados, né? Se não grafados pela própria divindade, por alguém em nome da... É uma questão de fé, né? Perceba assim, o peso que o livro tem na nossa sociedade, né? Mas não é só isso, né? Eu tenho plena consciência que não é preciso haver o livro para haver compreensão, sabedoria e mesmo
percepção da espiritualidade e vínculo com tudo que há, né? Não precisa do livro, é totalmente dispensável. Você falou da literatura. Então, a literatura a gente entende como diversos gêneros, como você falou, crônica, poesia, crônica e tal. Assim como um autor não indígena pode escrever sobre qualquer um desses, um autor indígena também pode. E você tem razão, né? Antes de ser um literato, de ser um escritor ou um ilustrador, que ilustração também pode ser literatura, né? Porque ela narra, ela conta, né? Às vezes mais por sugestão, certamente mais aberta do que o próprio texto, né? A interpretação, inclusive. Mas é tudo narração. Você pode ter diversas maneiras de narrar diferente. No caso da literatura indígena, é uma apropriação dos autores indígenas contemporâneas de um índice europeu, né, em que eles atualizam a própria oralidade, a própria identidade, né? Isso que é legal de ver. O pessoal tem um pouco medo da palavra apropriação. Apropriação é uma coisa, expropriação é outra, é aquela quando você, né, pega, toma, tem lucro em cima, vulgariza, banaliza, não é isso, e que muitas vezes acontece, né? Mas no caso da literatura indianista, o que se queria era justamente isso, recuperar, ou pelo menos criar uma grandeza identitária de um Brasil que ainda não tinha. Esses intelectuais e romancistas e todos iam para a Europa e se deslumbravam com a produção, com a cara da produção francesa, via como faziam os alemães, os ingleses e tal, e falavam, mas quem somos nós no Brasil? Passaram anos replicando modelos, e até hoje a gente replica modelos estrangeiros, né? Nesse caráter meio bastardo do brasileiro, né? De nunca vira-lata, como dizia o Nelson Rodrigues. De fato, sem olhar para dentro, né? Para dentro de um Brasil profundo, antigo, que não tem 520 anos, tem 4.000 anos. Pô, é só as pessoas pensarem um pouco. A tradição judaica mais antiga dessas três que eu citei tem 3.000 anos no máximo. E é desse tamanhinho, entendeu? Mesmo assim, ferrenha, defensora das suas ideias, das suas perspectivas, brigam entre si também, muito, né? Dos ortodoxos, dos heterodoxos. Agora, sei lá, as culturas nativas daqui do Brasil, se a gente for remontar a civilização Tapajoara, Marajoara, Kunduri, então você está falando de 15 mil, 20 mil anos, ou mais, não se sabe, né? A presença aqui há 50 mil anos. Os Guaranis, sei lá, 4.000 anos de história. Isso, por exemplo, a minha geração nem aprendeu, né? Não tinha isso nos livros, nada. Tinha o Egito, a Mesopotâmia, a Grécia, né? Mas hoje, mais de 300 etnias indígenas não tinha, nem sinal, assim, en passant, né? Um negocinho de nada. Hoje eu vejo, pelo que eu acompanho nos livros da Jasmine, minha filha mais velha, que vai fazer 9, tá muito diferente. Lógico, foi preciso criar a lei de diretrizes, né? Que equilibra o jogo com história indígena e afro-brasileira. Que seja, né? A gente usa cinto de segurança por causa de uma lei também, não deveria ter sido assim, né? Ainda mais de quem, né? Mas enfim. Mas eu acho legal dessa questão do livro em particular é o seguinte, eu acho que a oralidade é maior que a literatura, para resumir, e sempre será. Né? Ela não é só o berço da literatura, como todo mundo faz, e aplica um darwinismo, né? Dizendo, mas ela evoluiu, chegou à literatura, ou seja, recebeu um lastro eurocêntrico, né? E agora a gente pode olhar para essas pessoas. Eu até lembrei de uma passagem, acho que foi do Álvaro Tucano, no Mato Grosso, uma vez, que ele falou da necessidade de estudar filosofia grega. Ele falou dos... Né, eu não lembro se ele começou a cursar, agora faz tempo, eu não me recordo bem, eu estava presente. Ele pegou o diploma de filosofia no palco e jogou no lixo. Né? E ele disse, isso é o que significa a mitologia grega para o meu povo tucano. Aí ele dizia, mas o importante desse Canudo é que, pelo fato de eu estar em busca dele, ou com ele, vocês estão me ouvindo. Né? É uma maneira de se fazer ouvir. Ele até falou, se fossem os pré-socráticos, seriam mais parecidos com os indígenas, mas depois de Platão e Aristóteles, não, né? Então, que é o berço do antropocentrismo, né? O homem no centro e tudo girando ao redor. Tudo que veio depois é massificação dessas ideias desses caras, né? Que
digamos, compartimentou uma linearidade do Ocidente, né? Bom, enfim, é só para dizer isso, que a literatura é muito maior, até porque ela é pluridimensional. Tem uma experiência interessante, há uns anos atrás eu fui para a Universidade de Santa Catarina, no departamento de antropologia, cujo orientador era o professor Rivelino Tucano, lá do norte, do Amazonas, mas que orientava os professores, os alunos de licenciatura indígena de lá do sul. Então eram Guarani, Laclanhô, né, Xocleng e Caigangue. São as etnias sul e sudeste dominantes, né? E aí a gente eu fiquei uma semana lá fazendo um trabalho de imersão na literatura indígena, eu fui convidado para isso. Então eu levei os livros que a gente vem fazendo, né, eu não sei, acho que tem 40 autores indígenas mais regulares na produção. Posso estar enganado, pode ter sido mais agora, eu estou fazendo a conta errada. Mas essa turma eu levei e eu disse, olha, façam as críticas, leiam como mediadores de mundos, né, porque eles estão ensinando para as crianças deles, nas aldeias, nas comunidades, tanto o conhecimento não indígena que a gente professa, né, em todo lugar, quanto aquele relacionado à cosmogonia do seu povo. E de preferência sem conflito, porque não é preciso, né? Você pode acomodar, mas se quer um desafio você ensinar darwinismo, né, para explicar a seleção natural e dizer, olha, vocês, crianças Guarani, nasceram de tal maneira, em Anderu e tal, enfim, mas tem que conciliar. E aí a gente fez esse bem bolado, crítico, e foi muito bom, foi muito legal, porque você percebe exatamente isso, a compreensão de que a história, a narrativa, ela é achatada no livro, fixa em tinta, fica imutável, e não tem tudo que tinha quando ela é contada, ou seja, a performance geralmente do indivíduo mais velho, né, que conta, não tem a música muitas vezes que acompanha, ou sei lá, o cheiro da mata, né, o aroma do fogo, ou qualquer coisa que dá uma outra dimensão para aquilo, né, a voz, né, não tem a questão cênica, nada. A ilustração tem esse papel de devolver um pouquinho disso que foi perdido. Porque o texto, eles falaram, é estranho a gente abrir um livro, mesmo como esse aqui, super, como você falou, indigenista e não indianista, né? Autenticamente produzido, e você olhar, a história está igual. Aí você vai lá de novo, releia o livro, a história está igual. Isso para eles incomodava um pouco, porque quem conta muda se está chovendo, se está de mau humor, se está alegre, se a aldeia está num momento crítico, né? Porque é permeável, a oralidade é permeável, a literatura não é nesse primeiro, a não ser que acabe essa edição, né? Se todo mundo que está nos acompanhando comprar, esgotar, a companhia é obrigada a fazer outra. Aí a gente pode atualizar, renovar, e pode ser que o conto saia diferente. Mas a ilustração não. A ilustração, se ela for bem feita, se a imagem obedece às referências iconográficas certas de cada povo, permite uma interpretação, uma leitura também introspectiva daquele que olha, inclusive aquele que é representante da etnia em questão, né? E isso eles falaram, conta muito para nós. É muito incômodo uma ilustração que não acompanhe isso. É quase que uma traição, assim, ela não acompanha o texto na legitimidade, entende? E eu acho que, assim, se for feito com cuidado, funciona. Funciona. Não sei se eu me perdi um pouquinho aí, né? Eu vou falar um pouco porque alguém me chamou de uma tartaruguinha fofa, que eu só balanço a cabeça aqui. Pois é, por isso que eu parei, né? Esses dois campos da oralidade, esses dois campos, na verdade, oralidade e literatura, né, são duas áreas, duas tradições, né, que precisam dialogar, ou que têm dialogado a partir dessa produção indígena. E eu concordo muito contigo, eu acho que nada retira o valor de você presenciar ou um contador de história. Eles são fantásticos, eles são incríveis, é a sabedoria ali vocalizada. A memória, né? Sim, toda uma tradição que vem pela palavra, né, que às vezes é até cantada, sabe? Eu adoro escutar os Guarani falando, os líderes, os escritores, eles têm, sabe, essa
voz da experiência, essa voz da memória, como se eles estivessem ali ancorados em uma ancestralidade que, pela palavra, pela expressão, né, pela singeleza, te é transmitido também. A Então, assim, consistência, né? Você sente a consistência. sim, e é muito rico. Eu sempre, quando estou perto das lideranças, eu procuro escutar, porque eu aprendo muito, né? Não só com a palavra também, ou com a história que vem ali, com a memória, mas com a própria postura, né? A calma, uma calma que eu não tenho ainda. Eu sou ligada no 220, aí eu escuto o Daniel falando, parece que tá ali, sabe? Então, já conquistou o mundo, assim, tá calmo, né? E eu queria então falar que, né, essa oralidade ela teve de ser preterida nesse sentido de diálogo com a sociedade, mas ela não é esquecida, ela ainda é praticada nas comunidades, ela ainda é praticada com os indígenas, sabe? E que a literatura é um instrumento, é uma forma adotada politicamente para conseguir chegar mais longe, ou seja, para conseguir se fazer ouvir pela sociedade. É uma Né? tecnologia, né? Uma tecnologia aprendida como o cinema, como o vídeo, como a escultura, a pintura. Aliás, a gente tem agora, por exemplo, só citando o Jaider Bisbel, o Denilson Banil, fazendo um trabalho de realmente usar o código referencial dessas artes no modelo ocidental, global hoje, mas com a questão indígena atrelada porque eles são, né? Mas para quê? Para atualizar tudo isso que você está falando, né? Ferramental, né? Sim, com certeza. E aí sabe, uma expressão muito bonita da literatura indígena no impresso, porque eles não estão preocupados, ou a partir dessa leitura, desse corpus que eu venho apresentando, eles não estão preocupados em dominar o código do conto, o código da crônica, a forma, né, que a literatura ocidental apresenta. Eles estão preocupados em ocupar essa área para contar suas histórias. Exato. E aí, quando tu chega na literatura indígena, tu vê, então, a origem do açaí, contada num mini conto, né? Assim, se for classificar, é um mini conto. Mas espera aí, o que é essa origem do açaí? E aí que o povo acredita nisso, né? Ou como se deu, digamos, como se conta a história dos gêmeos na tradição, né? Essa é incrível. Sim, ou como se Sol e Lua são irmãos na história mutina, mas em várias outras tradições são casais, né? E aí você vai vendo, então, é como se fosse uma porta de entrada para você conhecer essas diferentes tradições no livro impresso, que na prática você não conhece, porque você não tem acesso à comunidade guarani. Né? As nossas políticas assim feitas pelas leis do branco não nos permitem esse trânsito mais fluido, né? Como defendeu o Edson Caiapó. Se a gente entende a literatura indígena, né, como um conceito atrelado à cultura, então tudo é cultural, então por que a gente não começa a chamar o cacique na escola? Levar as crianças da escola na aldeia para eles conhecerem esse modo de vida. Né? Então, para a gente também, a partir do livro, a partir desse movimento, dessa nova manifestação, né, na sociedade, começar também a mudar as nossas práticas, as nossas metodologias. Eu queria pegar um gancho que você falou, nesse momento de pandemia, todo mundo isolado, eu tenho percebido uma coisa muito importante. Qual é o valor disso que você está falando? É o diálogo, né? A oralidade é você poder ter uma escuta, e a nossa sociedade não escuta. Ou, como diz o Davi Copenal, só escuta a si mesmo, só sonha com si mesmo, né? Ou no livro, né? Pois é, o livro é uma espécie de diálogo, né? Então, de diálogo com uma coisa que normalmente fica reservada à ideia de gueto, né? Isso não me diz respeito. Assim como a floresta amazônica pegando fogo, tá lá longe, entendeu? Porque quem é responsável? Parou de chover aqui em São Paulo. Está diretamente relacionado, né? Tudo é relacionado, né? Então, se a gente realmente não abre esse leque e não volta a conversar, a gente, digo, a sociedade dominante, né? Por exemplo, o papel da escola, hoje em dia se delega, terceiriza tudo, a ideia de educação para as crianças, uma educação homogênea, uma educação igual para todas as crianças do Brasil, num país que é tão diferente em tudo, nos cenários, é tudo tão discutível, né? Justamente, discutível, tem que conversar, e a oralidade num papel desse é essencial. É uma coisa engraçada, eu fico pensando,
quem conta viveu um pouco mais, né? E eu agora entrando na segunda metade da minha vida, que eu passei do meio século, já me dá uma sensação de, bom, agora estou começando a ficar um pouco quase velho, né? Mas feliz com isso. O dia que eu tive que usar óculos, não faz muito tempo, a minha filha passou com uma lente, eu olhei um desenho que eu estava fazendo, eu falei, caramba, eu não estou enxergando nada, estou completamente... Eu falei, me dá essa lente de novo, Jás. Aí eu peguei, olhei e falei, não enxergo, vou ter que... Por isso que está tão difícil ultimamente, eu não tinha nem me ligado. Mas o dia que eu comprei, eu adotei sem menor conflito, eu nunca tive nenhum grilo, assim, porque eu acho lindo você pensar que fica velho, pode ficar careca, legal, pode ter ruga, ótimo, são as marcas, da experiência, né, de tudo que a gente passou, são marcadores de um livro, né, eu já li tudo isso aqui. Isso é bonito, não é para passar botox, não é para pintar, não é pra, a gente, é legal, e para os povos indígenas eu sei que o que há de mais sagrado é a criança e o velho, e que nós estamos no meio, a gente o nosso papel é propiciar esses encontros, né? E é isso que garante a vivência, hoje, aqui, agora, que é o melhor lugar do mundo, né? Como diz o Gilberto Gil. Exatamente isso, né? Mas a gente é uma sociedade que não conversa, que encarcera as pessoas em quartos, cada um com o seu equipamento, com o seu celular, com sei lá o quê, com o seu game. A gente está conversando, deixa as duas conversar, tá o celular, joga aí. E depois passa para a escola e fala, meu filho não está aprendendo, meu filho não está sabendo conversar. Né? Então, assim, urge que as pessoas prestem atenção em quem tem ainda esse cuidado. Por exemplo, as redes sociais. Os autores indígenas usam, eu estou falando autores de forma geral, não só de literatura, né? Cinema, todo mundo, usam os recursos tecnológicos melhores que eu, né? Você, por exemplo, me deu um banho aqui na StreamYard, que eu nem conhecia. O que significa isso? Que você pode usar aquilo que a sociedade não indígena melhor produz, que é traquitana, né? Na verdade, o povo da mercadoria produz essas coisas que às vezes é legal, tecnologia é bacana, com limites, né? Tem um lado ruim. Mas quando a gente usa isso para bem, ou seja, para socialização, para manutenção da conversa, do diálogo, olha que coisa maravilhosa que é, né? As redes sociais poderiam ser sociais, não antissociais. Se as pessoas estivessem aptos a conversar, e isso se faz fora delas, desde pequeno, em casa, né? Se a casa já é acolhedora nesse sentido, a criança nasce educada. Ela não vai precisar educar, ela vai conviver com aqueles que já têm um hábito, já têm a consistência do diálogo, né? E aí eu acho que é bem isso, né, Maurício? Dentro de casa, no âmbito familiar e nesse contexto, assim, de comunidade. Eu acho, Sim, de assim, comunidade. que eu tenho... Toda vez que eu vou no Rio de Janeiro, no Salão do Livro, eu tenho ótimas experiências, né? A primeira vez que eu fui, o Cristino Apchana foi convidado para... Estava no lançamento do livro dele, do Cão e o Curumim, né? E ele pegou um público que era um público menor, era infantil. E o livro dele é para um público mais infanto-juvenil, sabe? E nessa contação de história que ele fez, ele colocou Cocá, sabe? E o Cristiano é um dos melhores contadores de histórias que eu já vi, assim, eu me emociono toda vez que eu escuto ele. Conseguir empatia, né? Sim, ele é muito bom. E aí, nesse dia, ele sabia que o livro dele era infanto juvenil, mas ele começou a contar para a gurizada lá, com algumas adaptações. Claro. Tinha uma turminha muito pequenininha. Nesse momento, assim, de contação, uma garotinha levantou o braço e gritou para toda a turminha, sabe? Eu sou índia. Ah, que Falou lindo assim, isso. né? Nossa, aquele momento eu me arrepiei. É lindo, é lindo. Porque, sabe, a partir desse contato de comunidade, de diversidade, de diálogo, né, você vai educando, você vai mostrando, você vai, na verdade, moldando o que é para ser uma sociedade, né? Mostrando essa pluralidade. Então, assim, uma menininha, devia ter 3 ou 4 anos, Maurício, eram muito pequenininhos, poder, né, se identificar com aquele indígena que estava ali, ou se sentir livre para poder se autoafirmar sabe, numa salinha que tinha vários coleguinhas brancos, porque geralmente são escolas particulares que vão lá, né? Tem muita escola particular.
E eu achei isso impressionante, né? Então é muito disso, assim, eu acho que então a literatura indígena, ela cumpre, né, essa função que se propõe de poder dialogar com a sociedade, de poder chegar na sociedade e de poder transformar a sociedade. Porque é o que o Daniel está sempre falando. A gente precisa reconhecer, o Brasil só vai amadurecer quando ele reconhecer que as suas bases são de povos negros e indígenas, né? Essa micro-sociedade que é branca, que é europeia, que é descendente dela, tem operado tanto estruturalmente quanto na cultura o seu modo de vida, mas a gente já está num tempo que vê, né, que esses projetos modernos não estão dando conta, né, do nosso modo de vida, né, que esse projeto de exploração, desse antropocentrismo, desse antropoceno, do homem dominar a floresta, dominar a natureza, dominar a si mesmo, que esse modelo não está dando certo, né? E aí os povos indígenas chegam com essa palavra antiga, né? Coletividade. E aí essa coletividade com várias pluralidades, várias humanidades, elas, né, tem nos aproximado mais, porque eu acho que é isso que a gente sente hoje, né? A gente já não quer mais ficar lá na nossa bolha, conquistar, comprar uma casa, comprar o melhor carro, comprar muita roupa para dizer que é muito bom. Não, isso não paga, sabe, pela experiência de você estar do lado de um amigo, sabe, ou do lado de uma outra cultura, conhecendo, valorizando essa diversidade. E você está de acho passagem, né? Simplesmente está de que passagem. Eu estou aqui nesse lugar hoje falando com você agora, depois a gente vai estar em outra, e depois a gente vai se reencontrar, e eu vou ter que continuar tendo experiências que não são minhas enquanto propriedade, né? Não precisa. sim, que é a única coisa que você leva no final das contas, né? Você não leva casa, você não leva carro, você não leva as roupas caras de marca, você não leva nada disso, assim, quando você se dá conta disso, deve ser uma melancolia para quem consome bastante, né? Que está acostumado, né, dentro desse modelo, mas é um fôlego também, porque olha para onde as pessoas fogem quando tem férias, vão tudo para a floresta, vão tudo para a praia, né? Vão ter contato com a Não, natureza. está provado cientificamente que esse apartheid que a gente tem dos biomas, da natureza, né? Lógico, tirando a nossa própria, né? Que somos parte dela, não ela parte de nós. Mas, enfim, quando a gente está apartado de todo o resto, tem um prejuízo para a saúde já comprovado, assim, já se sabe mesmo. Né? Isso é terrível. Por exemplo, essa ocasião que a gente está vivendo, muito dura, penosa, dolorosa, com perdas e tal, mas um dos ganhos possíveis, eu vejo pouca gente falando sobre isso, é uma pena, é que a gente devia aproveitar para refletir a respeito do funcionamento da sociedade, né? O que eu posso fazer em células menores, assim, tipo, o que a gente pode fazer aqui nesse condomínio que eu moro? Né? Tem bastante sol, tem área livre, a gente até tem uma hortinha ali, mas assim, já tem mais. Do meu lado aqui tem um pé de feijão, por exemplo, isso aqui é feijão. Dá feijão, aqui tem chicória no meu pé, tem um monte de... tem várias ervas. Só para uma dúvida, o que é chicória para você? Ai, sinônimo de chicória. É uma verdura. Então, é uma verdura para Uma comer como verdura. salada ou é Isso. uma folhinha para colocar no tempero do feijão? Não, ela é salada, tipo alface, né? Sim. né Aqui na minha região é como se fosse uma cebolinha, né? Uma salsinha que você coloca no caldo de queijo, no feijão, é maravilhoso. Entendi. É tipo hora pronobis é uma salada também. Bom, mas enfim, eu acho que as pessoas deviam pensar isso aí, né? Por que a gente tem que ir tão longe de trabalhar? Tipo, agora as empresas devem estar descobrindo, pô, não preciso fazer o sujeito ficar aqui, né? Entrar às 8, sair às 8, descontar na folha quando atrasa. Ele pode produzir bem em casa. Não diga, né? Pois é, a gente podia circular menos, podia estar mais com as nossas famílias, que nem o Ayrton Krenak fala, né? Que sentido tem a mãe ter que ficar longe, apartada dos filhos para ajudar no orçamento doméstico, né? Pois é, as meninas estão sempre aqui comigo, direto, todos esses dias de pandemia, eu estou produzindo pra caramba, lógico, né? Sim. Mas produzindo, e tô feliz, tem a vantagem de estar do lado delas um pouquinho. Claro que eu quero que elas voltem a socializar a rotina delas, mas, pelo amor de Deus, não a normalidade, porque não tem nada normal nessa sociedade que a gente vive. Nada normal, é tudo anormal, e que é exatamente o que você está falando. Sabe o que, Julie, quando a gente fala de povos indígenas, é legal falar isso para as pessoas. Se você pegar as comunidades que estão mais próximas de um cenário natural e consegue com ele estabelecer algum tipo de troca,
né? Nem sempre igual, nem sempre harmônica, mas quando eles conseguem perceber que existe algo que rege a relação, causa e consequência, né? Quando não fazem bem, a Terra reage e vice-versa. Há uma possibilidade de compreender aquilo que é o princípio da vida, que é a circularidade. É cíclico, tudo é cíclico, né? Regime de chuva e sol, as estações do ano, o período menstrual da mulher, tudo é cíclico, o vai e vem das ondas do mar, né? E eu acho que o equilíbrio está nesse movimento o tempo todo. Agora, se a gente segue um princípio linear de viver, né, que é produzir, gerar excedente, impactar, não ter responsabilidade por consequência de tudo aquilo que a gente gera, o lixo, por exemplo, né, olha em casa a quantidade de lixo que a gente descarta, em forma de embalagens, né, pasta de dente, por que a gente compra pasta de dente numa caixa de papel, né, se o invólucro já não é o suficiente, né? Presente, a gente gosta de ir para presentes todos, né, burilados na embalagem, às vezes o presente é mais ou menos, mas você quer impressionar. A gente está condicionado a um excedente e a uma preocupação com a aparência das coisas, mas isso não tem sentido, porque não tem um ciclo virtuoso, não tem. Tem um austríaco chamado Ernst Goethe, eu não sei se é essa a pronúncia certa, mas ele inventou um conceito de agricultura de agrofloresta, chamado agricultura sintrópica. É a coisa mais linda do mundo. Ele recuperou uma área arrasada na Bahia, Nova Viçosa. Hoje você vai lá, tem uma floresta maravilhosa, com animais, com tudo recuperado. Não tinha nada, gente, nada. Chão batido. E no meio, a floresta produtiva. Dá milhares de coisas. Quer dizer, o reverso da monocultura. Sintrópico é o contrário de entrópico, né? Então, é uma energia que ela é aplicada ali mesmo, nada se perde, que é o contrário de entropia, né? A nossa monocultura, esses campos de soja imensos, tal, que exaure o solo, exige um monte de defensivo agrícola, contamina os lençóis freáticos, as pessoas que manipulam, essa porcaria toda chamada agronegócio, né, que é muito, mas muito obsoleto, né, com baixa produtividade, né, a pecuária extensiva tem assim, 3 bilhões das nossas exportações são de açaí, você estava falando do açaí, o açaí tem 3 bilhões, 10 bilhões é o total da nossa exportação do agronegócio. Ninguém fala sobre isso, só que o açaí tem um aproveitamento, assim, tipo 2.000 vezes melhor do que boi. Mas a gente continua incentivando grandes rebanhos e pecuária. Por quê? Nós temos um pensamento monocultor, linear, está tudo atrelado a isso. E como você falou, não teria que ser tudo revisto, porque todo mundo está perdendo. Em última análise, está todo mundo perdendo. Alguns têm a sensação de estar ganhando, mas estão perdendo. Eu ia te falar também de estar isolado e procurar outras coisas para cultivar, né? E aí que, nossa, foi um prazer poder conversar com meus parentes indígenas esses dias, desse mês de abril, porque muitas das suas obras, elas não chegam a ser bilíngues, né? Algumas até são, assim, o Olívio Jecupé traz bastante o Guarani na língua e tal, mas se ela não traz um pouco, se ela não traz completamente, né, uma tradução na língua materna, ela sempre traz as referências. Então você acaba conhecendo, né, um pouco da língua por meio dos nomes, né, ou então de algumas práticas culturais. E eu acho que isso é muito legal da literatura indígena, porque a gente está sempre muito empenhado em estudar o inglês. Eu acho que tem, sabe? Eu acho que tem que aprender mesmo. Não tem, vamos deixar. Não, a gente tem que aprender o inglês, tem que aprender o francês. E também tem que aprender as línguas indígenas. E aí é muito legal que essa produção, quando você começa a ter muito contato com ela, você acaba se acostumando, como é normal, né? Se acostumar com outras línguas. Então eu já sei o que é xerimbabo. Você sabe o que é xerimbabo? Um bichinho de estimação, né? Sim, eu olho para os meus cachorrinhos. É um pet, como o pessoal fala, né? Olho para os meus cachorrinhos e falo: você é um xerimbabo. Aí eu, não, você é filhinho, não é um xerimbabo, né? Tem que achar um adjetivo. E aí é muito legal, porque os Guarani, com essa prática, né, de publicação de livro, mas também de estar falando no cinema, eles acabam acostumando a sociedade com termos que são próprios Guarani. Nesses dias eu peguei um livro do Vitor Wozniak, se eu não me engano, que se chama Shondaro. Olha que legal, né?
As canções. Xandaro é guerreiro na língua Guerreiro. guarani. Mas ele, sabe, acho que ele está tão acostumado com a palavra, ou ele se sentiu confortável em usar a palavra guarani para o nome do livro, né? Xandaro. Eu achei maravilhoso aquilo. Que, aliás, conta a história um pouco de luta da família do Olívio. Tá um trabalho muito sensível. É um quadrinhos, né? Para quem tiver interessado, uma revista em quadrinhos. Muito bem feito, assim. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido com os indígenas, eu aprendi aqui no texto da Aline e do Edson, foi a autodenominação. Sim. Os Kayapó são um apelido, mas eles se autodenominam Mebengocré. Ou como os Zumutina também, né? Zumutina é Balatiponé. Isso, o Balatiponé, né? Isso. E é muito legal porque reivindicar o nome Balatiponé, né, vai também na luta contra, vai na luta da afirmação da identidade indígena, porque o Mutina significa não indígena. Aí eles, não vou ter esse nome, o Mutina, que quer dizer que eu não sou indígena, né? Eu quero me autoafirmar. Balatiponé são aqui um povo do Mato Grosso, meus vizinhos, entre eles e esse trabalho de pesquisa que você fez também, você citou outros, Maurício, que eu nunca tinha ouvido falar. Sabe, eu moro em Rondônia, que é vizinho do Mato Grosso, e que tem vários povos aqui também, Rondônia, que eu nunca ouvi falar. Uma coisa que eu queria até aproveitar, porque às vezes a gente fica discutindo essas coisas, quem não é iniciado na literatura, na questão indígena, fica meio... parece que a gente está sendo muito circunscrito, muito hermético, assim. Mas olha, o que é que nos faz humanos? O fato de contarmos histórias. Não é o polegar opositor, não é o uso de ferramenta. Tem um monte de animal que usa ferramenta. A gente conta histórias. Então, parte do que a gente é ficção. A gente precisa da ficção para existir. Então, assim, essa... Não vem ao caso a gente discutir, isso é ciência, isso não é. Isso não tem a menor importância. Geralmente essas questões se batem de frente. Isso... O Daniel, eu acho que falou, algum dos seus entrevistados falou sobre a questão da lenda, mitologia, foi o Jaime, né, o Jaime de Jacara, lenda, mitologia e outra modalidade, conto, lenda, mitologia. Essa febre, essa mania classificatória. Minha filha uma vez contou, acho que a Flora, mais nova, ela chegou e falou, pai, mas tal coisa existe ou não existe num livro? Eu falei, olha, depende. Se você acreditar, existe. Mas se você começar a dominar, some. É sempre assim, em tudo na vida. Tudo, absolutamente tudo. Aí ela se deu por satisfeita, porque afinal de contas ela é uma criança. Eu não estou diminuindo ela, não, mas eu estou falando o contrário. Ela se deu satisfeita porque é uma criança, porque ela tem a capacidade natural de lidar com essas questões com uma naturalidade que depois a gente perde por conta da linearidade que vai nos condicionando, achando que cada coisa está num frasco e cada frasco tem etiqueta, né? Por exemplo, a gente fica esperando aí, como é que é? Vai ter uma vacina, uma queratonina, uma estricnina, ou como é que chama aquela do super-homem? Enfim, gente, por quê? O pessoal não quer compreender, assimilar o fenômeno, passar, perceber o quanto a gente está implicado nisso, né? Que é a solução mágica, e aí quer acreditar que aquilo vai resolver, né? Ultrapassa até o tempo devido. A criança tem passaporte livre, ela passa para qualquer área rápido e administra muito bem, muito bem. Eu acho que aprendo assim, muito prestando atenção nelas, conversando, convivendo diariamente, como depois você vai aprender com o velho, com a experiência do idoso, né? Óbvio, né? Com aquele que consegue ficar, né? Nossa sociedade está gerando aí, infelizmente, alguns indivíduos que ficam muito mais ranhetas, né, mais ranzinzas no final da vida, em vez de sábios, né? Isso era o que o meu avô falava. Ele ficava impaciente com os outros velhos. Ele falava, não, ele falou assim, não é isso. Pois né? Os velhos da cidade ficam chatos, rabugentos, e os velhos da aldeia, sábios, conselheiros. Sabe o que eu acho? É por isso que a gente diz que quando a gente fala de um indivíduo aqui na sociedade, por exemplo, o sujeito perdeu o emprego, ficou com 40 anos, não consegue mais entrar na empresa, taxado como velho, é uma classificação, né, que denigre o sujeito, imagina, né? Então, para a sociedade dominante, velho, aqueles que já passaram, nossos ancestrais, não são como os antepassados indígenas. Antepassado é quando você tem um respeito pela tua linhagem, né? Que você é uma decorrência disso.
Não, a gente chama deveria chamar de ultrapassados, né? Que é, isso, é assim que a gente lida. Isso aí não vale mais. Você é da geração baby boomer, sei lá, né? E despreza. Né? Aí você percebe o quanto a gente é picotado, fragmentado, como não tem um ciclo, não tem uma visão holística da vida, né? E quando você está numa comunidade, sei lá, caiçara, ribeirinha, não precisa ser indígena só, né? Mas quilombola, camponesa, de forma geral, né? O sujeito tem uma relação com isso tudo, ele percebe que ele depende, ele vai pegar um pouco dos ovos das galinhas dele, vai oferecer para o vizinho, que dá um tanto de leite, porque é ele que tem a vaca, e o outro leva carona da escola da filha lá na vila. É uma dependência, uma rede de solidariedade. Essa solidariedade, pode reparar, ela desaparece quando você chega na high society, né? Que aí você tem relações meramente profissionais, inclusive as pessoais. É duro falar isso, mas é verdade. O sujeito caiu do status, né, a empresa faliu, some todo mundo. Já não pode contar com... Não é? Então, assim, a sociedade não está funcionando, gente, porque não devia ser nessas bases, né? Eu, teoricamente, deveria conhecer todo o meu condomínio aqui, não conheço todo mundo. Com alguns eu tenho relacionamento, mas muitas vezes você não conhece, nunca vê, não sabe nem o que a pessoa pensa, age, né? É estranho, eu acho isso muito estranho, sempre vou achar. Sim. Ô, Maurício, vamos ler uma história? Vamos contar uma Vamos ler, história? vamos. Eu ou você? Você que sabe. Então pode ler um pouquinho aí, porque eu tô falando muito. Capaz. Tá todo mundo amando te ouvir aqui. Não, mas aí fica monotônico. Assim, Eu falei da monocultura, se eu ficar falando só, já cai em contradição. Então, vamos ler a história da Rose Waicon, a quem eu tive a grata surpresa, que também foi prêmio Tamoios, é uma escritora de longa data já, e eu fiquei bem feliz de conhecê-la. Marcamos até para a gente vir aqui fazer uma live também depois, então... Pergunte para a Rose sobre as mandiocas, foi através dela que eu descobri que a gente não tem só aipim, macaxeira, tal, mas umas dezenas de mandiocas diferentes, né? Não sei se a Rose está ouvindo, depois me corrige se eu estou exagerando, mas acho que é por aí mesmo. Sim, eu descobri num programa de culinária que a mandioca, né, é o único alimento, né, que nós temos em todo o Brasil, em todo o território brasileiro. E é incrível isso, né? Aí você imagina os nomes em cada região ou por cada povo dado para mandioca e as histórias sobre elas. Então, deve ser uma riqueza, sabe, de perspectivas, de visões de mundo. Julie, agora que tá faltando pãozinho, né, que a nossa eu não sei se é ex-ministra, agora não sei, estava pondo receita de pão, enfim. A gente não come pãozinho de mandioca. A mandioca é 1000 vezes mais nutritiva do que o trigo, e a gente importa o trigo, que custa muito mais caro para comer, fazer o nosso pãozinho. Será que não dá para reformular isso aí? Nunca. Que doideira isso. Tapioca não falta aqui em casa. Como que você acha tapioca? É fácil achar em São Paulo? Tem. Mercado tem casas. Então, acho que tem. Hoje é bem popular. Tem, sim. No Sul eu não achava com facilidade, eu só achava industrializada. E eu achava um absurdo em Porto Alegre, que tinha bastante feira, não ter tapioca, né? E eu, como assim, gente? Sofri, olha. No Sul pode ser que não tem. É bom, não sei. Aí Eu morei em Porto Alegre em 3 anos, e 3 anos eu queria comer tapioca, tinha muita falta, né? É muito difícil, assim, você se deslocar e procurar comida nativa lá, então eu ficava morrendo, sabe, por pimenta de cheiro, banana da terra, que lá eu não encontrava com frequência, né? Encontrei uma vez só no mercado. E aí a tapioca era uma delas, eu não conseguia encontrar a tapioca que eu comprava na feira, nos mercados lá, sabe? Era um gosto muito diferente, então eu achei muito estranho, assim. Eu realmente senti falta. Brasilzão. Vamos lá. O texto da... Eu ia te perguntar isso. Para cada povo, você traz aqui o grafismo referente ao povo? Sim. Tá, é específico. Uhum. Porque eu ia te falar que um dos cuidados, né? Vou mostrar aqui o outro grafismo do povo Taurepang. Você vê que muda, né? Sim. Exatamente. Taurepang, é curioso falar que esse conto é Taurepang, escrito por um autor de etnia wapichana, que é pegado, né, da região e tal, por opção do Cristino. Ele propôs isso para mim porque
o texto original que ele tinha feito, longo, ele era um pouco diferente do resto, excelente, todo mundo amou, e ele próprio falou assim, eu queria publicar, enfim, ele quis mudar o texto, aí a gente mudou, eu falei, o pessoal gostou, você vai ter que fazer um na mesmo nível para não desapontar. E ele falou, não vou desapontar, só que ele mandou um tauripang, achei legal, justamente, um autor indígena de uma etnia não precisa falar só da sua, né? Ele pode falar, inclusive, de um assunto não indígena. É como o Spike Lee não poder fazer nenhum filme que não seja sobre a questão negra nos Estados Unidos. É claro que ele pode, né? Poxa, né? Essa é uma prática muito adotada pelos indígenas. O Daniel Munduruku faz isso, a Eliane Potiguara faz isso. Vários escritores indígenas utilizam, né, porque faz parte do seu cotidiano. Imagina viajar, escutar outras histórias e trazer isso para o livro. É uma alternativa. O Olho Bom do Menino, o novo livro do Daniel, nova edição, não tem nada a ver com a herança Munduruku, né? Sim, eu fui procurar e basicamente nem com a dos povos indígenas, como o Daniel mesmo explicou, é a visão indígena que está ali dentro de olhar para a criança com sabedoria, mas é diferente do formato que ele apresenta, porque ele não traz, né, as referências, termos. Na verdade, eu achei uma frase quando ele associa a sabedoria do menino aos povos tradicionais. Só isso. E aí eu, como pesquisadora de literatura indígena, também meio viciada nesse tipo de linguagem, eu passei o livro todo procurando, né? Mas cadê a história? Cadê o encantado? Cadê a referência? Cadê o termo indígena? E não tinha. Mas o olhar dele, claro que é, né? Que é essa visão indígena de olhar para as crianças e entenderem também que elas são muito sábias, né? Inclusive, em vários livros, o Daniel fala, né, que a educação das crianças indígenas é diferente da educação das crianças da cidade, porque elas são mais livres, elas brincam, falam, escutam os mais velhos, não existe... E você sabe que loucura é isso, né? Não existe assunto para criança, né? Assim, tipo, agora você não pode ouvir. Você sabe que aqui em casa a gente não segue isso, né? As minhas filhas, elas ouvem tudo, nós não temos nem muito parede em casa, então nem dá muito. E a gente conversa de tudo, o assunto que for é dividido, é uma roda, e elas participam, e processam a maneira delas, é muito legal de ver isso. Sim, eu lembro que eu fui numa reunião Caingangue com o seu Jorge, é um sábio, sabe? E aí eles estavam falando de educação escolar, então, é claro que era esse encontro de professores junto com essa representante da URGS, que é da Escola de Saberes, né, um projeto Saberes que eles têm, um projeto muito bonito. E aí nesses relatos de experiências, do que eles estavam vivendo na escola, uma gurizada na mesma sala, falando, né? E sim, eu sou meio viciada nesse formato, sabe? E as crianças corriam, aí de repente corria pro colo do pai que estava fazendo a palestra, aí o pai fazia ok, falava com a criança e a criança voltava. E eu confesso que, sabe, dentro do que eu tô acostumada, ou que eu fui ensinada, educada a ver, que eu tô descolonizando, por sinal, eu fiquei super incomodada. Aí veio as crianças no final dessa correria, dessa gritaria, disso tudo que elas estavam fazendo, e fizeram uma exposição desenhando as pessoas que estavam na palestra, desenhando o pai, fazendo desenhos próprios, pediram ajuda dos adultos, colaram, ou seja, no final dessa palestra, eu que fiquei incomodada com elas, fiquei com muita vergonha, porque daí toda a comunidade depois foi ver as exposições e tirar foto com as artistas. Olha uma baita lição. Nossa, foi uma rasteira na minha vida aquele dia. Sim. E aí o que eu queria te dizer, Maurício, voltando aqui à questão do grafismo, que eu achei muito legal, é que muitos livros indígenas têm adotado o que a Elisa Thiago, para resumir que o nome dela é gigante, ela fez uma tese de doutoramento sobre essa expressão visual presente nos textos indígenas, né, da qual ela vai chamar de multimodalidade. Então, ela diz, né, que esses textos indígenas têm esse cuidado de trazer para o livro, para a contação de história também, algum elemento da sua tradição, que é uma outra linguagem. Né? E eu achei muito bonito isso de tu ter trazido, porque daí eu reparei a diferença, né? E eu até queria saber se tinha sido pesquisado também, que tu traz, então, várias marcas de grafismo, que são alguma linguagem que eu não conheço e eu não saberia ler aqui, né? Se tu não me disser, eu não vou saber ler. De cada povo. Para a gente mostrar também mais um elemento do livro
E né? literatura também, né? É uma Literatura, literatura que é pintura uma linguagem. corporal, arte plumária, é literatura, porque conta, é um esquema, né? Veste, mas veste efetivamente, né? Uhum, Conceitua. sim. Você saberia me dizer o que que significa esse Não, grafismo de qual deles? da Ah, esse Rose? da Rose. Não, esse eu não lembro, não lembro. Porque realmente esses eu pesquisei e não tenho de memória assim fácil. Normalmente eu faço isso e depois que me abasteço, assim, depois de um tempo de mergulhar em cada Uhum. referência específica, eu deixo meio que, vamos dizer, decantar, né? E o dia que eu consigo me concentrar, bate uma vontade, eu vou lá, tchum, aí eu faço meio de uma vez. É meio estranho, porque não é. Eu não faço nenhuma ilustração por vez, eu faço várias de uma vez, como se fosse pulando de uma para outra. É um negócio meio estranho. Mas aí eu gosto de pôr música. Se eu estou fazendo um texto, sei lá, makushi, eu gosto de pôr música makushi. A tecnologia permite isso, é uma maravilha, né? Você vai lá no Spotify e acha, ou então eu até tenho algumas coisas, e E você hoje dá põe. para achar muitas músicas dos povos tradicionais também, o que é uma coisa Dá muito legal, né? muito, muito legal, muito. E quando a gente fala até de povo indígena, e eu acho que o meu recorte é muito nisso, povo indígena é aquele nativo, como o Daniel ontem falou, né, origem da palavra relacionado ao local, né, próprio do local, de qualquer lugar do mundo. E há povos indígenas no mundo inteiro, mesmo que as pessoas não tenham se dado conta disso, mas até no Japão, tem o povo Ainu no Japão, assim como tem os Inuit lá na Sibéria, né? Enfim, e cada povo com as suas referências, com a sua música, com a sua cosmogonia e tal, e com a sua relação e com a sua sabedoria local, né? Com respostas testadas e aprovadas, como essa plataforma que a gente está usando, né? A gente está usando porque muita gente testou e aprovou e falou, oh, legal, beleza. É isso que eles fizeram por milhares de anos. Aí chega um bólido desgovernado, né? Que é a atividade expansionista, né? Aquela coisa, toma conta e fala, tira tudo isso daqui, tira essas palmeiras, coloca essas... Como é que é? Aqui em São Paulo a gente tem as tipuanas, que são árvores nativas da Mata Atlântica, assim, que estão em todo lugar, nas grandes avenidas, e caindo o tempo todo em cima dos carros, em cima das pessoas, que ela é completamente inadequada para o paisagismo, que elas vivem cheias de broca, e elas são feitas para cair, então elas nunca deviam estar na malha urbana, mas, enfim, o desconhecimento é tudo. A gente vê gente olhando para uma praça, e eu que fui criado lá na mata de Cutia, muita gente falava assim, nossa, aqui é mesmo cheio de mato, né? Aí, ao mesmo tempo, aparecia o seu Altino, que era um preto velho, né? Cujos pais acho que tinham trabalhado como escravos, escravizados ali naquela fazenda, né? O seu Altino, que sabia tudo, e mais um pouco, ele que era cafuso, na verdade, ele chegava e falava, não, isso é uma mata, ela é mulher, né? Da luz, né? Aí ele lia tudo aquilo era literatura, e às vezes eu subia na carroça dele, lia e falava, mas assim, ele falou, pega aquela folhinha que tá ali no chão, aí põe na ponta da língua, punha. Aí ele fala, dormiu? Ele falou, tá adormecendo. Ele falou, isso é que o seu pai, meu pai é dentista, seu pai usa no consultório para tratar o dente. Né? Eu achava aquilo maravilhoso. E às vezes ele falava, vamos pescar pitu? Pescar pitu era um código, ele ia fazer as oferendas para os orixás dele no regato, e eu tinha que ir junto, ia com ele, ficar quietinho, e era isso, porque ele tinha que fazer isso meio escondido, ele ainda era daquela geração que não podia abrir, né, a filiação dele. Mas era uma pessoa que sabia tudo, tudo. Ele sabia como assorear, como derrubar uma árvore por lado certo, como ler o tempo, né? A gente perdeu tudo, tudo. Uhum. Essa sensação que a gente tem de potência, que a gente sabe, é mentira, a gente não sabe nada. A gente pega o conhecimento de um, replica, né? Dá um copy-paste e vai adiante. Tá cheio de CEO de empresa que não sabe fritar um ovo, e que agora na pandemia deve estar numa pura desgraçada, né? Vamos olhar esse E lado. esses, e esses conhecimentos, inclusive, eu gosto sempre de comparar, não sei se é o melhor método, mas para desconstruir um pouco essa imagem lançada sobre os indígenas, de que eles são analfabetos. Muita gente usa de forma pejorativa, são burros mesmo, diante da dificuldade da língua, né? E aí eu tento deslocar os cenários. Digamos assim,
Eu pego você, Maurício, e coloco lá na floresta. Como é que você lê tudo aquilo? Nada, né? Você Completamente consegue? analfabeto, né? Se eu vou para a floresta, eu consigo ler aquilo? Mas nunca na vida. Eu morro no primeiro dia. Eu sou encantada pela cobra surucucu e já era, sabe? Já era a minha existência. Não tem. E aí, Sim. quando a gente desloca, né, essas centralidades, assim, essa centralidade do saber para outros, tu vê, né, o teu tamanho, mesmo diante do mundo. E às vezes, como tu tá se relacionando, e muitas vezes a gente não está se relacionando de forma orgânica com isso. Não tá, não tá. Principalmente com a floresta. E aí, de novo, ter esse contato é muito maravilhoso, né? E aí, essa semana, eu tive esse encontro com o Thiago Haki, também, que é um dos poeta autores... do Rio Andirá. Sim, e aí eu li o Guainé, a Cobra Grande, mas também o Ayuyatopot, né? E aí é maravilhosa essas narrativas, sabe? Te conectam de novo com a floresta. E aí essa relação, sabe, orgânica, perdida, né? Por causa da educação formal, da escola, dentro desse padrão ultrapassado que a gente conhece, né? Tu para pensar e tu vê que não funciona mais. Não deu certo e não vai dar certo. E aí, uma dica para os professores, né? Para os professores de rede básica que têm me procurado bastante. E isso, para mim, tem sido a minha glória de vida, sabe? De mostrar para eles esse material como uma alternativa, sabe? De formulação das suas aulas, dos seus materiais didáticos, né? De saber que eles podem intervir, né? Dentro do que está falho hoje. Não é só porque eles recebem esse material didático, é que eles têm que replicar isso na tentativa de homogeneizar todo mundo para quem sabe mais ou quem sabe menos, quem conseguiu decorar menos. Tipo, vamos contar essas histórias e fazer essas crianças pensarem, conhecerem, né, se valorizarem às vezes o seu local. Que lindo que tem tudo isso, né? Que é tudo isso, na verdade. Vou até falar um negócio, senão vai parecer que a gente só puxa a sardinha para pensamento indígena. Tem um sujeito muito inteligente, que todo mundo conhece, que é o Einstein, que dizia que o conhecimento é muito bom, a gente deve buscar, mas a criatividade, enquanto isso, dá voltas na Terra. Né? É muito mais importante você ser criativo, né? Do que tudo, do que ser um replicador, que é o que você está falando. Muito mais. E a gente vai entrar numa era, daqui a pouco, que é uma sociedade dominada pelo algoritmo, né, que antecipa a gente mesmo e que vai chegar num ponto que pode ser que venha decidir por nós. É a era da tecnologia da informação e da engenharia biológica, a bioengenharia. Né? Isso vai permitir, se a gente não tiver uma ética, e essa ética só pode estar nesses valores que você está falando, né, no compromisso circular com o coletivo, né? Se a gente não tiver isso, uns vão poder mais que outros e vão poder escolher, e vão poder, inclusive, moldar a sociedade muito mais do que a gente faz hoje, mas muito mais. Isso está próximo, né? Então, a gente está vendo aí, por exemplo, essa distopia causada por um meros vírus, né? Que está causando um efeito bombástico em todo lugar, mas outros vêm por aí, porque a gente está mexendo, né? A gente mexe sem critério. Então, assim, você, ao mesmo tempo, prestar atenção que o ar é mais puro e que vários lugares têm animais entrando nas cidades, né? Tem uma retomada estranha, capivaras circulando, sabe? Eu não sei se foi em Cuiabá que eu vi. Não, Cuiabá seria mais natural, mas enfim, leões marinhos lá na Flórida, nas cidades, ali, junto com cachorro, né? Os peixinhos da água de Veneza. Veneza, né? Com golfinho, né? Uma loucura, mas então a gente deveria pensar e falar, pô, meu, olha o impacto que a gente está causando, olha que absurdo que a gente promove um afastamento de tudo, uma desconexão completa. Não é saudável, isso é evidente, né? Então a gente devia carregar isso como saldo desse sofrimento todo, né? A despeito das perdas e tudo mais, né? A gente nem tá falando do livro, você não leu, da Rose. A Rose vai ficar falando em animais, né? Esses animais que estão retomando a cidade, vamos ler a historinha. Diga. É que, na verdade, é um kirti, que significa reconto, do povo Piratapuia Waikana. Pronunciei certo? Acho que sim. Eu não ouvi a Rose pronunciando, mas acho que sim. Sim, o Aikna, talvez, né? Acho que sim. Que é o nome, como você falou, de autodeterminação, né? A Piratapuia significa, se eu não me engano, gente, peixe. E
E o Aikna é o nome de é como eles são conhecidos, e, né? Suponho. Agora, eu normalmente coloco os dois nomes com uma diferenciação. Sim. Quando tem tracinho, hífen, tipo Sateremaué, já é uma papagaio falante, né? E lagarta de fogo, né? E quando eles estão juntos, que já é um nome que caminha meio junto. Agora, às vezes tem o nome, como eles são conhecidos, né? Caiapó, se eu não me engano, a gente parece que é cara de macaco, uma coisa assim. Né? Aline, você me corrige se estiver ouvindo, Edson. Mas acho que é isso. E depois tem as classificações, né? Geralmente, muitas vezes, assim, povo de verdade, né? Gente de verdade, gente verdadeira, como Chavante Awe, que faz sentido, porque a gente sempre enxerga o mundo a partir de nós mesmos, né? Então, quando a gente se identifica, se eu não sou o outro, automaticamente não é, né? É lógico que isso muda, essa percepção muda, hoje ela é muito diferente, mas na raiz é isso, né? E isso é muito legal, porque a autodeterminação vai também implicar no nome dos outros, né? Porque geralmente os povos indígenas se identificam, tipo o Aikana, e aí o nome dos outros povos vai ser o não Aikana. Isso, né? Isso, exato. E por causa da colonização acabou sendo resumido no nome o branco, né? Os Guarani têm o Juruá, né? O Juruá, aquele que não é Guarani, não é exatamente o branco. Qualquer um é Juruá, né? Um Chucarromanha é Juruá, um Macuxi é Juruá, né? É legal pensar nisso, porque a gente é também aquilo que a gente constrói a nosso respeito. Aquela história que eu te falei, de contar histórias, né? A gente faz um nome também, a gente passa a ser o nome. É uma relação que tem uma parcela de mistério, sempre vai ter. Com certeza. Então, o texto da Rose, eu acho que é o Aikon, se chama Iauaretê, Açu, o Jabuti e a Onça Pintada. Fala assim. Deixa eu mostrar aqui essa beleza antes. Fantástico esse daqui. Certa vez lá na mata, os macacos pulavam de um lado para o outro no pé da inajazeira. Brincavam e se deliciavam com as frutinhas de inajá. A uma certa altura, apareceu o jabuti de casco duro, empolgado com aquela agitação toda. Ei, o que vocês estão fazendo aí em cima? Estamos comendo inajá, um dos macacos respondeu. O jabuti continuou. Eu também quero. Os macacos jogaram então umas frutinhas de inajá para o jabuti, que comeu com prazer. E pediu mais. Os macacos arremessaram outros frutos, e depois ainda mais, até se cansarem da brincadeira. Até que chamaram o jabuti. Sobe aqui para poder comer quantos quiser. Mas eu não sei subir. O jabuti se justificou. Não se preocupe, a gente apanha você. Nossa, uma função aí, né? Disseram os macacos. O jabuti aceitou o convite. Fizeram uma força-tarefa para carregar e botar o casco duro do lado do cacho de inajá. Quando satisfeita, a macacada se despediu e deixou o jabuti lá no cume na inajazeira, onde sozinho se fartou também de comer. Durante um longo tempo, o jabuti ficou agoniado pensando em como descer. Até que apareceu a onça pintada, que lá no alto reparou no jabuti. Perguntou assim: Oi, compadre jabuti, o que você está fazendo aí? Ora, estou comendo inajá, jabuti respondeu sem querer dar bandeira. Mas como subiu até aí? A onça admirada perguntou. Eu senti vontade de comer inajá e subi. Eu sou assim mesmo. Quando tenho vontade de alguma coisa, resolvo e faço. Por falar nisso, a comadre não quer provar alguns inajás? O jabuti respondeu cheio de si. Aceito sim, respondeu a onça. E no mesmo instante, o jabuti jogou alguns inajás para ela. A comadre experimentou os frutos e confessou. Estão uma gostosura mesmo. Jogue mais. O jabuti mandou outro tanto. A onça pediu ainda mais. E ele atendeu aos seus pedidos, até que teve uma ideia para poder descer. Agora vou jogar mais um monte de inajás para você se esbaldar. Feche os olhos, comadre. Ele disse e a onça cerrou os olhos. O matreiro jabuti saltou lá de cima da inajazeira. Pum! Não sei se eu fiz o som certo.
Pum, Acho que sim. pum. Mas assim seria. Como ele é um casco duro, seria pum. Das, a cachola. Caiu de sola na testa da onça. Casco duro que morreu na hora. Tempos depois, o jabuti retornou à capoeira. Os ossos da onça estavam lá. O jabuti escolheu um e fez uma flauta com ele. Em seguida, tocou assim. Aí eu não sei cantar, né? Pior que ficou arrastado. Tem que pedir para Rose. Rose. Recita, Mas então. o canto seria basicamente Iauaretê, Cauerá, Iauaretê, Cauerá, Iauaretê, Cauerá, Iauaretê, Cauerá. A canela da onça é minha flauta. Não bastava ter matado, né? Tem que troçar sobre o cadáver. Tem que trollar, né? Que o pessoal fala agora. A canela da onça é minha flauta. Uma outra onça, ali de passagem, ouviu aquela melodia e foi lá conferir. Flagrou o jabuti e esturrou. Descobri quem matou minha irmã. Agora vou te pegar. Na mesma hora, o jabuti se enfiou no buraco mais próximo. Só deu tempo para a onça agarrar uma pata traseira do bicho. Te peguei, safado. O jabuti deu uma gargalhada. Engano seu. Pegou na raiz de uacu. A onça descrente ficou ali segurando firme, mas o jabuti continuou rindo. Tanto riu que a onça o largou. E o jabuti escapuliu, bem rápido para o fundo do buraco. De lá soltou uma nova gargalhada. Brincadeira, era mesmo a minha patinha. É muito legal, né? Muito bom. Sensacional, Rose, parabéns. É, Incrível. é legal de falar para quem estiver ouvindo a gente que o jabuti, na maior parte das histórias indígenas de vários povos, faz o papel da raposa lá na Europa, né? É o animal mais esperto, né? Portanto, vive mais, se safa mais Né? e... Né? Que seria o trickster? Seria um trickster, por exemplo, exatamente. Isso que tu falou, né? Esse esperto que trapaceia e se dá Sim, sim, bem, consegue sim. fugir. É, muito bom, né? Eu acho que esses kirtis são, inclusive, as histórias curtas para crianças, são as mais curtinhas, assim, que você conta. É muito bom, né? Muito legal. E você tinha me perguntado, né, no projeto original, não eram 10 histórias indígenas, não, eram mais de 40 histórias. Era um projeto de fôlego, assim, mas ele não era tampouco uma antologia, era uma coleção, né? Uhum. Mas uma coleção no segmento editorial hoje, assim, para uma editora, é um projeto muito ambicioso, eles não sabem muito bem onde é que vai dar, não sabem se vai ter saída, interesse, a gente não sabe nada, né? Uhum. Então foi a editora que acolheu o projeto que teve a entusiasmo de receber e falar, eu quero, tal, você já apresentou para mais alguém e tal, mas ela disse, vamos fazer uma antologia, então? Aí quando ela falou isso me deu um nó, né? Eu falei, nossa, eu já entendi o que você quer fazer com isso, né? Ela falou, eu tenho mais força, né, para emplacar, né? E aí eu falei, sim, mas isso vai obrigar eu a conversar com todos os autores, a gente vai ter que repensar, ajustar as expectativas, né? Porque essas histórias poderiam ser histórias independentes e tal. Mas no final todo mundo se conscientizou, né? Não só eu, todos, de que essa antologia poderia ser uma espécie de, como você falou, né, um portfólio, um menu degustação das histórias desses autores indígenas e de todos aqueles que produzem literatura indígena, né, para dar aquele gostinho de quero mais e falar, pô, eu não conhecia. E aí ele encontra, por exemplo, várias num só, e pode ir atrás. E esse livro tem que ter continuidade, né, Jolie? Mas a gente não pode falar sobre isso, né? Mas vamos falar, então, dos 10 povos que estão presentes aqui nessa antologia? Sim. Vamos lá. O primeiro, mais conhecido na sociedade como Kayapó, né, que se autodenomina Mebengocré. Né, e é legal aprender isso. É muito legal, assim, a gente vem nesse trabalho de repensar a linguagem, sabe? Que a gente quer que a sociedade nos identifique. Então, é muito legal, assim, que pelo texto literário a gente consiga identificar essas autodenominações, né? Para chamar do jeito certo, quando conhecer, quando encontrar. E aí eu gosto dessas propostas. Até fiquei curiosa. Porque Às vezes não é... essa Tremaué. Essa Tremaué, exato.
É isso mesmo. A gente conhece eles por Sateremaué já, né? Já, Então, exato. e essa Sateremaué, achei bem legal isso. Às vezes o indivíduo também, né? Porque ele tem um nome de RG e tem um nome, né, de origem mesmo. São dois nomes, como ele é conhecido reconhecido pela sociedade brasileira e como às vezes ele não é reconhecido, mas quer se fazer reconhecer, tem todo o direito e o dever até consigo próprio de fazer isso, né? A gente também, então, tem o Membengocré, que seriam os Kayapó, ou os Kayapó, que seriam os Membengocré. Membengocré, isso. O Sateremaué, Sateremaué, né? O Maraguá. Araguá. O povo Maraguá tem ótimos escritores, né? Além Tem do Iaguaré e a mãe, da Lia Minapote, que são os Rony, autores aqui. o A gente tem Assiri, o Reni, Rony, Rony Assiri, né? Como Guará, esse isso. cara que você falou, seria o Isso, Assiri só, né? Mas isso, ele acaba sendo o Rony. isso. O Osiel, se eu não me engano. Uziel, sim. E eu acho que Tem são o esses. Elias Yaquagang, né? Isso, o Elias Yaguacã. Que é um povo, quem gosta de história de terror, eu acho que a criançada ia adorar. O povo maraguai é conhecido como os contadores da história de fantasmas, né? Nossa, é uma coisa. Sim, sim. E é bem isso mesmo. Sim. Eles são, assim, é um povo que passa, em algum momento da história foi dado como desaparecido, como extinto, esteve, assim, durante um tempo acolhido na comunidade Sateré-Maué, entre os Maués, e depois retomou a sua identidade étnica, né? Nesse caminho que muitos fazem, e você mesmo está falando de se descolonizando, justamente. É bem bacana falar sobre isso. No fundo, a gente vai fazer, a sociedade inteira, brasileira inteirinha, vai fazer isso, para poder justamente se conhecer melhor, porque a gente está diante do espelho e não se vê, né? Mas enfim. Sim. Como aqui na minha região ontem, a Aparenta falou, tem 2 horas, tá, gente, de vídeo, se vocês quiserem saber um pouco mais da história de Porto Velho, vai lá, porque é a nossa história que a gente não enxerga, né? Aí quantas histórias aí estão perdidas nessa Mata Atlântica que cada vez vai desaparecendo o que desapareceu, né? A gente precisa meio que também olhar para esse lugar onde os nossos olhos alcançam agora. E para depois também olhar além, né? Eu acho que a gente pode fazer esse duplo trabalho também. Sim. Então a gente tem esses 3 e também tem o Piratapuia Waikana. É Waikana. Waikana. Ai, que bonito, né? Eu não conhecia o povo da Rose, não conhecia a Rose, então foi uma grata informação aqui. Ela é ótima. Super. Ela é ótima. A gente vai trazer ela aqui também. E aí tem o Bala de Poné, que na verdade é a autodenominação, Bala de Poné, do Ariabo, cujo escritor aqui representante é o Ariabo Queso, e o povo dele é mais conhecido como Mutina. E ele é meu vizinho aqui de Mato Grosso, por favor, vem aqui em Rondônia, me dá uma palestra, né, Ariabo? Super convidado já. Ele tem um trabalho importantíssimo de recuperação do idioma, ele particularmente, né? Eu acho que há poucos falantes, esse trabalho que ele inclusive fez pela universidade e tal, poxa, é super bacana, muito legal o que ele tem feito. Muito legal. E aí a gente tem esse outro conto do Cristino Wapchana, que é do povo Wapchana, mas faz um reconto, né, do povo Taurepang, inclusive eu sinto como uma atualizada de um texto que foi contado pelo Theodor Koch Grunberg. Sabe, assim, eu sinto um pouco essa reivindicação da autoridade que estava, né, no Theodor Koch Grunberg, e aí de repente ele fala, por que não? Essa é uma história do povo Taurepang, do povo vizinho, do povo que mora aqui na mesma região que nós, né? Na mesma reserva. Então, peraí, por que eu não posso contar isso? Então, eu senti, sabe, essa força. E é uma história incrível. Incrível. Você imagina empurrar a barriga da velha para sair um cocô, para o fogo sair, e aí eles conseguirem domesticar o fogo. Achei sensacional. Sensacional, sensacional. Lindo, é como essa apropriação de peças de arquivo de museu, museológicas, que alguns países, inclusive os próprios indígenas, reivindicando o retorno das peças aos lugares de origem, né? Porque afinal as coleções museológicas foram feitas por pilhagem, né? Uhum. Então exatamente, é legítimo fazer isso. Perfeito. Sim, eu também queria falar desse grande trabalho digamos, do Jair Deresbel de retomar o Macunaíma, ou Macunaíma, ou Macunaímã, porque falando do Theodor Koch Grunberg, o Macunaíma do Mário de Andrade é diretamente relacionado a ele e depois dado autoridade para o Mário de Andrade.
Então é chocante como às vezes eu vou falar sobre o Macunaíma como um demiurgo do povo Macuxi e todo mundo fica chocado, Sim, achando sim. que foi pura invenção do Mário de Andrade. Não, inclusive, assim, eu acho que ele pronunciou Macunaíma e é Macunaíma, né, na origem. E eu tenho até uma curiosidade, foi bom você ter falado isso. Olha que loucura, peraí, vamos ver se está aqui a mão. Não está aqui a mão. Mas eu pego enquanto, porque eu tenho que mostrar isso porque é muito, muito exótico, é uma coisa inacreditável. Vai falando aí um pouquinho sobre as Eu outras vou pegar, etnias. inclusive, o Macunaíma, porque daí é muito legal Isso, mostrar pega, isso, né? pega. Eu vou pegar E a aqui na Débora estante. Goldenberg, né, fez uma releitura, então, junto com os indígenas, junto com o Jaider. Vamos pegar para a gente falar Vamos que isso aqui pegar. é uma salada. Peraí. Voltei aqui. Voltei. Opa, estamos aí. O que você vai pegar? Queria te mostrar o seguinte, uma coisa sui generis, que, aliás, a Débora sabe disso porque eu mostrei para ela na época. Um acadêmico no Japão que estuda línguas hispânicas, se eu não me engano, e também lusófonas, agora eu não lembro muito bem, na Universidade de Matsumoto. Ele se chama... como é que era mesmo o nome dele? Agora me esqueci. Eu fui olhar no livro, só que está em japonês. Então não... Desculpa agora, mas enfim, ele fez simplesmente a tradução, e essa edição aqui que eu ilustrei, de Macunaíma, do Mário de Andrade, no Japão, né? Vocês imaginam aqui, inclusive é uma edição muito linda, assim, tem um papel super diferente, tem mapas, bom, olha aqui, até tem uma releitura da Tarsila aqui, que eu faço Macunaíma no meio daquele, opa, aqui, tá dando um brilho aqui, mas no meio tá ali, de cocar, tá vendo? No meio do que seriam os operários da Tarsila, eu fiz uma releitura aqui. E no Japão, porque você imagina a dificuldade, ele demorou só 10 anos para ter aprovado o texto pelo editor. E aí, olha só, né? Então, o que o mundo conhece é isso aqui e as traduções e as versões disso, né? Exato. Aí, eles não conhecem, digamos, o Macunaíma, que é o que a Débora traz, que eu acho que é muito bonita essa leitura, né? Esse livro aqui é super sensacional. Foi daí que eu entendi mais ou menos o que eu estava buscando como resposta, né? Para começar, ela ressuscita o Mário de Andrade para uma conversa, sabe, de expropriação cultural, como tu falou, né? Expropriação cultural, e aí a partir, né, da própria visão do vovô Acolhi, que foi, né, quem teve, assim, o avô que compartilhou as histórias com Theodor Koch-Grünberg. E aí, então, a gente passa pela história do passado com os herdeiros, os descendentes de quem compartilhou essas histórias, até a contemporaneidade de encontrar o Jaider, que é um representante, né, que é um Makushi, que está ali compartilhando essas histórias. E são debates muito incríveis. E aí, no livro, eles dizem assim, o grande problema do modernismo foi pensar, de novo, uma identidade nacional, sabe? Como os indianistas. Isso, tentar homogeneizar uma identidade nacional, né? Então eles acabam reforçando o projeto indianista, quando na verdade nós somos identidades plurinacionais, como a Bolívia reconheceu seus vários povos, né, dentro desse estado. E eu achei incrível assim esse livro poder me levar a isso. E para além disso, né, como eu te falei, de mostrar o Jaider enquanto autor, enquanto artista indígena contemporâneo. Essa é uma coisa bem legal, essa Tembetá do Sérgio Kuhn, né, que tem todos nomes, figuras marcantes aí, indígenas, né, atuantes em várias frentes. Aí o Jaider nas artes plásticas, ali na literatura também, né, e na performance, ele é um cara multimeios. Super plural, o Jaider.
Sim. E aí foi muito legal entrar então na questão do povo Wapixana e do Theodore, né? E mostrar, eu super recomendo essa leitura, essa releitura feita pelo Cristino, tá sensacional, morri de rir, me prendeu também, né? E aí essa abertura de mostrar que os indígenas podem falar de outras histórias, inclusive as que não são indígenas, né? Como o Olho Bom do Menino também. E aí a gente também tem o povo, o Mukuma Sadessana, né? Os Dessana têm essa história na literatura brasileira, na história da literatura brasileira, ou da história da literatura indígena, de terem sido assim, os pioneiros, né? Na publicação. De forma muito controversa, né? Porque daí já vieram 3 outras obras depois dizendo: essa versão ali não tá certa, não. É uma confusão, mas que faz parte da história da literatura, né? Da literatura indígena também. Sim, sim. E aí vem os Guarani Imbiá, com a Jerapo Timirim, porque eu jurava que era homem, né? Os nomes guaranis, não, é a Gerá. Ela é uma liderança tradicional, inclusive. Daqui do sul de São Paulo, de Tenondeporã, né? O Olívio Quecupé está na aldeia de Curucutu. É que muita gente não sabe, mas 1/5 da cidade de São Paulo é verde. E São Paulo é uma selva de concreto. Aqui tem um pouco de verde, né? De fato, aqui é gostoso. Mas a cidade tem a parte toda concretada, mas tem a parte da represa de Guarapiranga, que abastece a cidade, mas é terra indígena, Guarani, né? Um abraço para o Edson Caiapó, que está aqui nos assistindo também, que é um dos autores da obra. E aí a gente tem o Edson Krenak, com quem a gente fez uma live. Ele está lá em Viena, 6 horas de diferença, coitado, foi dormir 3 da madrugada. Fazendo o doutorado dele, perfeito. E linda a história, né, de buscar a maior coleção privada, pelo que eu entendi, de arte Krenak, né, lá em Viena. Que foi expropriada daqui e levada para lá, e que agora eles estão reivindicando, né? Sensacional isso. É o que a gente estava falando agora há pouco, exato. E, por fim, a gente tem o povo Curá, eu acho que fala assim, Curá. Acho que é Curã, né? Curã Bacairi. E ver o Estevão Carlos Talcani como escritor é uma novidade para mim, porque ele para mim é uma referência do movimento indígena, né? Ele é um dos integrantes do movimento indígena, desse movimento político, né? Que acabou ensejando a inscrição do capítulo dos índios na última Constituição. Sim, que o Edson Caiapó vai dizer a Constituição mais democrática que nós temos, e que isso está sendo cada vez mais, né, jogado no ralo. No ralo. E é isso, Maurício. É isso. Você quer complementar, falar mais alguma coisa? Não, eu acho que assim, eu vejo muita gente, para fechar, eu vejo muita gente falando que não sabe onde encontrar a literatura indígena. Eu diria que está distribuído em diversos lugares, você encontra em vários lugares, sim, a produção é grande, é consistente, já dura algumas décadas, como a gente falou, tem vários autores produzindo, e muito bem, cada um fazendo seus recortes específicos, né? Não só falando de histórias tradicionais, muitas vezes sim, mas também de ficção, também fazendo crônica, e numa velocidade, inclusive de formação, a gente nunca teve tantos mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos indígenas como agora, o que significa que essas sociedades, no esforço de sobreviver, não só de resistir, mas de reexistir muitas vezes, é desproporcional ao acomodamento da sociedade não indígena. Né? Preciso dizer, é muito importante dizer isso. Enquanto a sociedade está parada em alguns estatutos ali, cujo prazo venceu, essas pessoas estão girando numa velocidade espantosa, né? Então, a literatura, para chegar no ponto que está mundialmente falando, era muito grande, né? Por exemplo, se você pega... Olha a importância disso. No Brasil, a gente tem uma produção cinematográfica grande, mas a gente tem um ciclo completo, por exemplo, o nosso vizinho, a Argentina, né? O cinema argentino produz muito e tem espectador e ganha prêmios internacionais. Apesar de todas as dificuldades de um país sul-americano como nós, eles têm essa coisa. Por quê? Porque eles têm uma literatura que é uma das melhores do mundo, né? Então, os roteiristas vêm dessa influência, ou seja, é um contínuo, as coisas vão se ligando. Se a gente não tem uma sociedade
que tem similares, esses mesmos vínculos, né, a gente não consegue descompartimentar. E aí vai ficar como a gente vive hoje, né? Cada macaco no seu galho, não conversando. E, como eu falei, eu acho isso muito ruim. Então, procurem a literatura indígena, se inspirem pela questão indígena, não é uma questão particular, a gente está falando da questão socioambiental, que é o assunto número 1 no planeta, né? Isso está implicado nos combustíveis fósseis, nas decisões que a gente vai tomar para preservar a fauna e a flora, inclusive ambiente marinho, com a questão da alimentação no futuro, com as opções econômicas, inclusive, que a gente vai fazer daqui para frente. E a gente tem que aprender com essas comunidades menores que resolvem-se socialmente de uma forma mais harmônica e saudável, mais horizontal, né? Então é isso. Então não é só uma questão de curiosidade, né? Não é isso, vamos lidar a literatura indígena com uma curiosidade, um exotismo. Não é isso, é muito mais do que isso. Tá? É isso aí. Tá bom. Sim, o que eu acho que o que foi perpetrado, o que foi ensinado na sociedade dominante sobre folclore, lenda, eu acho que está desmistificado hoje, né? Eu acho que essa garotada, ela tem que conhecer essa visão dos povos indígenas, dos escritores indígenas, não só a garotada, mas os professores, todo mundo. Eu acho que, em termos de conhecimento de culturas indígenas, o Brasil ainda é criança, sabe? Está engatinhando, está dando seus primeiros passos, né? Mas que a gente consiga engatinhar e ter uma boa formação. Então, saber andar com firmeza depois. E entender que a gente é uma mistura. Essa daqui, por exemplo, o avô dela é Guarani, né? Linda. Peraí, pode contar um negocinho rápido. Um corpo que cai é considerado preteriano? Pode ver. Não, é que eu achei na TV e eu não sei se é o mesmo. É o mesmo, é o mesmo. É o mesmo? Olha, você vê, o exemplo prático, ela perguntou assim, pai, você acha que um corpo que cai do Hitchcock, que inclusive morreu, demora 80 anos, né, da morte de Hitchcock, que aliás é um especialista em isolamento e esses medos, essas angústias que a sociedade está sentindo agora, né? Ela acabou de falar, um corpo que cai é inadequado para a minha idade. E eu disse, é aquele mesmo que eu estou pensando? Pode assistir, tudo bem, pode assistir. Ela já assistiu uma vez, ela adorou, você vê? Nem 9 anos, gente. Linda. Tá. Desculpa a interrupção. Mas é como a gente estava falando, né? As crianças tinham que entrar aqui. Faça uma exposição. Como é o nome dela? Tu pode falar? Ela é Jasmim Essa é Jasmim. E a menor é Flora. Pode vir falar, Jasmim, a hora que quiser. Para nos reeducar, né? Reeducar também, dar esse espaço para a criança. Sim, bom, claro. Mas em geral, eu acho que era isso. Acho que foi um prazer te ouvir. Acho que as pessoas que não te conheciam também passam a te conhecer um pouco mais. E, para quem não sabe, esse acho que é o último trabalho do Maurício com a literatura indígena, mas os vários escritores indígenas aqui disputam o Maurício para ilustrar suas obras. O Eli falou, não, a minha condição para a editora era, por favor, chama o Maurício para ilustrar meu livro. E aí deu certo. Mas no momento ninguém pode me interromper, porque existe um autor moçambicano, Pedro, que está esperando eu terminar o livro dele, que será lançado em Moçambique, né? Se a gente batalhar para ver se traz para cá também, porque é muito bacana, ele é ótimo, inclusive. Que massa. E aí, um convite também para as pessoas conhecerem a obra, essa última obra que tá circulando legal, que já está premiada, né, Maurício? Sim. E que também é isso que a gente falou, né? Uma mostra da literatura indígena. Até uma parenta perguntou se o povo do Amapá não entrou, mas durante a live nós falamos, né? Que eu não vi, né? Vi Mato Grosso. É legal falar para ela uma ideia que também a questão da geografia, a divisão geopolítica, ela está assim em segundo plano para os povos indígenas, no sentido que antes, por exemplo, você pega os Yanomami, que estão tão ameaçados agora pelo garimpo, né, mais uma vez, né, já tiveram em outras décadas, para Transamazônica, agora essa história toda dos mais de 20 mil garimpeiros no território. Os Yanomami, eles não são, antes de serem brasileiros, eles são Yanomami, por exemplo, porque eles estão na Venezuela também, né, além do Brasil. Então, a fronteira geopolítica não interessa muito, né? E não é uma aldeia só, evidentemente.
Então tem toda essa questão aí. Então o Amapá talvez esteja representado em algum momento pelos futuros volumes, né? A gente mais quer mesmo, a gente quer que tenha fôlego, né? Porque Com o nós certeza. cabe muito, nós somos muitos, né? Não, nós somos 305 povos, mais de 274 línguas que são catalogadas, né? Porque tem povos ainda que estão em isolamento. Eu sei de 2 povos isolados aqui no Acre, que se mantêm assim. Então, a proposta, né, Maurício, eu acho que esse projeto, né, eu torço muito para que ele tenha uma longa vida, ou como diz o Ailton, né, tudo que nasce morre. Eu falei para ele, então que ele exista enquanto pudermos adiar o fim do mundo. Então, Isso, que esse projeto possa existir e continuar sob, né, com fôlego enquanto a gente puder ir adiar o fim do mundo e continuar trabalhando. Enquanto tiver leitores, eles estão nos ajudando. Então Obrigado, isso, Julie. gente. Obrigada, Maurício. Obrigada, pessoal, que esteve aqui, né, com a gente. E até a próxima aí, que a gente anuncia quando puder também. Um abraço. Tchau. Tchau.